Nós estamos continuando, então, o nosso estudo com um assunto delicado. Nós falamos ontem sobre a liderança da igreja. Foi um tema bem espinhoso. Nós vamos continuar falando um pouco mais sobre isso hoje. E vamos falar um pouco hoje sobre o papel que nós devemos exercer neste tempo como adventistas. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela aqui, para que a gente possa, então, dar início ao nosso estudo. Bem, um dos grandes problemas que a igreja enfrenta hoje, de uma forma geral, é o medo da imposição que o mundo nos faz hoje com relação aos processos judiciais. Hoje em dia é muito fácil, qualquer pessoa tem acesso a um advogado e ela pode acionar a justiça e impor ali a sua vontade, mesmo sabendo que está errada. Ela pode pedir reparação, e a igreja, então, por questões de processos judiciais, ela se esqueceu de um ponto muito importante, ou ela tem passado por alto um ponto muito importante dentro, daquilo que Deus espera de sua igreja, que é o princípio da disciplina eclesiástica. Eu quero ler com vocês aqui 1 Coríntios capítulo 5, que nos dá uma mostra de como era a igreja, como era o trato que a igreja tinha ali no período apostólico, quando os apóstolos, então, eram os líderes da igreja. E aqui nós temos uma carta, de Paulo aos Coríntios. A igreja de Corinto estava passando por uma série de problemas, foi uma das igrejas mais problemáticas que Paulo pastoreou, e havia um caso ali muito conhecido de imoralidade sexual entre os irmãos, entre os membros, e Paulo, então, ele escreve aqui no capítulo 5 o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Por toda parte se ouve que há imoralidade sexual entre vós. Imoralidade que não ocorre nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. Então havia um indivíduo ali, que estava escandalizando a igreja, ele tinha relações com a esposa do próprio pai, com a sua madrasta, e as pessoas sabiam disso, e nada era feito. E Paulo diz, e vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Paulo estava fortemente incomodado de saber daquela situação, de saber que a igreja não tomava posição, e ali mesmo, em oração, ele já condenou o indivíduo. E ele diz, quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito salvo no dia do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Quando a igreja se reúne, quando a igreja está buscando em oração a presença de Deus, que aquele indivíduo que estava em pecado aberto, em rebelião aberta, ele deveria ser o quê? Entregue a Satanás para sofrer censura, para sofrer a condenação, a fim de que através do sofrimento ele pudesse alcançar o quê? A salvação no dia do Senhor. Para que o seu espírito, então, chegasse ao arrependimento. E aí Paulo diz o seguinte, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento
da sinceridade e da verdade. Veja o que Paulo está dizendo. O mau procedimento de o pecado e a rebelião declarada de alguns dentro da comunhão da igreja faz com que toda a igreja seja contaminada. Porque as pessoas começam a pensar o seguinte: fulano faz e não acontece nada, então eu também farei. Ninguém pode me julgar porque lá na igreja tem adúltero, lá tem fofoqueiro, lá tem isso, lá tem aquilo, e ninguém faz nada. Nós chegamos em um ponto em que a igreja está fervilhando de indivíduos como este, aqui de 1 Coríntios capítulo 5, e ela vai se perdendo dentro do próprio fermento do pecado. Então Paulo aqui, ele é bem taxativo, e ele diz o seguinte, ainda continuando a igreja de Corinto, sobre o caso deste rapaz que estava ali, causando esse problema todo, ele diz: já lhes disse por carta que vocês não devem se associar com pessoas imorais. E com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Paulo não está falando sobre se desapegar do mundo e cortar relações com o mundo. Ele diz: estou escrevendo que não devem se associar com qualquer um que, dizendo-se o quê? Irmão, que se dizendo adventista, que se dizendo um crente no Senhor, não devem se associar com quem seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer, não se sentem nem para conversar, não se associem. Se a pessoa está em pecado declarado, em pecado aberto, não se associem. E uma das coisas que me deixam mais entristecido é o quanto nós perdemos deste senso de comunidade. Infelizmente, as pessoas elas querem o quê? Abraçar todo mundo. E a igreja se tornou um antro de abraço àqueles que estão em pecado. Vocês querem ver um exemplo bem claro do que eu estou falando? Veja pessoas que traem umas às outras, casais que entram em adultério e constituem novo matrimônio. O indivíduo foi lá, traiu a esposa e agora está namorando de novo. Ele vai e posta no Facebook ali, ou nas redes sociais, ele posta as fotos com a nova namorada. Primeira coisa que você vê é muita gente, às vezes os próprios irmãos da igreja, curtindo as fotos, fazendo declarações, dizendo: olha que bom, fico feliz por você, que Deus abençoe, que dê tudo certo. As pessoas veem o pecado e elas passam a mão por cima e elas incentivam o pecador a continuar na prática. Isso que eu estou dando é apenas um exemplo. Vocês podem ver diversos exemplos no dia a dia da igreja. E Paulo diz o seguinte: pois como haveria eu de julgar os que estão fora da igreja? Se nós temos que julgar o mundo, então nós não devemos julgar os que estão dentro. Então ele diz: Deus julgará os de fora. Paulo é taxativo: expulsem esse perverso no meio de vocês. No Antigo Testamento, nós tínhamos ali um processo de disciplina um pouquinho mais pesado. O Senhor mandava matar, exterminem, eliminem o mal entre vocês, apedrejem, coloquem na fogueira, enforquem. Era um horror. E agora que Paulo está dizendo o seguinte: a igreja, a partir deste momento, não vai mais matar. Deus não nos deu autorização para matar uns aos outros, e amém por isso. Ainda temos a chance de salvação, ainda existe um período de graça. Mas Paulo diz: não se associem com estas pessoas, julguem de acordo com a reta justiça e expulsem e retirem do meio de vocês todo indivíduo que pratica estas coisas. Mas a igreja perdeu este princípio claro, que é o princípio da disciplina eclesiástica. A igreja está hoje acovardada diante da justiça secular. Por quê? Porque, sim, disciplinar o fulaninho, disciplinar a fulaninha,
pedir a carta, sabe que vai acontecer o quê? Um advogado vai intervir e a igreja vai ter que pagar uma indenização alta em processos judiciais. A igreja só pune, só tem disciplinado hoje irmãos que estão vivendo a verdade presente e se sentem confortáveis e seguros de fazer isso, porque sabem que os verdadeiros irmãos, os verdadeiros cristãos que vivem de acordo com a vontade de Deus, esses não vão buscar justiça secular para resolver o problema, mas colocam o problema nas mãos de Deus. Então, nós temos, infelizmente, visto uma liderança que está mais preocupada com o castigo dos homens, com a justiça secular, do que preocupada com a justiça divina em nossos dias. E qual é o chamado que Deus tem para nós hoje? É o mesmo chamado de Isaías. Em Isaías 58:1, Deus diz o seguinte: clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Irmãos, tenha em mente uma coisa. Deus nos chamou para pregar as 3 mensagens angélicas. A grande comissão dada por Jesus foi a de que a igreja deveria ir pelo mundo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando as doutrinas, anunciando a volta de Jesus, mas anunciando também o quê? Juízo, né? E o preparo para o encontro com Deus, o preparo para o dia do juízo. Aí se resumem as 3 mensagens angélicas: a volta de Jesus e o preparo para a hora do seu juízo. Mas a igreja não tem se preparado para o dia do juízo. A igreja tem pregado única e exclusivamente uma série de mensagens reconfortantes, mensagens que acariciam o ego das pessoas, né? Eu vi agora há pouco tempo atrás um indivíduo dizendo: olha, você é o centro do amor de Deus, você é o alvo do amor de Deus, você é a criatura mais linda que Deus fez. São estes sermões que estão sendo pregados que envaidecem o pecador, mas que não o chamam diretamente ao arrependimento. E uma parte muito importante do remanescente neste momento é o de levantar a voz como trombeta e anunciar ao povo de Israel, ou seja, anunciar à sua igreja, os pecados que se cometem no seu meio. Nós não devemos passar por alto isso. E como nós falamos ontem, Ellen White aqui mais uma vez diz o seguinte: o povo perdeu a confiança. É por trabalhar sobre princípios errôneos que se trouxe o presente constrangimento à causa de Deus. Que princípios são esses? Os princípios, né, de permitir que o pecado se alastre no meio da igreja e ninguém se apresente ou ninguém faça nada sobre o que está acontecendo. Ela diz: o povo perdeu a confiança naqueles que administram a obra. Contudo, ouvimos que a voz da associação é a voz de Deus. Cada vez que ouço isso, penso que é quase uma blasfêmia. A voz da associação deve ser a voz de Deus, mas não é. Porque alguns ligados a ela não são homens de fé e oração, não possuem princípios elevados, não buscam a Deus de todo o coração, não há consciência da terrível responsabilidade sobre aqueles que nesta instituição devem moldar e ajustar as mentes à semelhança divina. Ela dizia já que nos seus dias alguns líderes estavam passando por alto, não eram homens de fé, não eram homens de oração, não possuíam princípios elevados, não buscavam a Deus de todo o coração. Não havia entre eles consciência da terrível responsabilidade, né, que a instituição tem e que deve moldar a mente dos seus membros à semelhança divina. Então ela diz assim:
É quase uma blasfêmia dizer que a voz da associação é a voz de Deus. Ela dizia, ela deveria ser a voz de Deus, mas infelizmente ela não é, por culpa dos homens que estão ligados a ela. Isso aqui a Ellen White falou numa palestra que ela deu na capela da Revel and Herald, né, lá no ano de 1901. Já em 1901, já faltando pouco para o fim do ministério de Ellen White, ela estava decepcionada com os rumos que a obra estava seguindo. E eu pergunto para você, será que é diferente hoje? O que nós temos visto, né? A Bíblia, o próprio Jesus diz, pelos seus frutos o conhecereis. Então, será que os frutos que nós estamos vendo dentro das nossas congregações locais hoje são frutos de uma liderança de fé, de oração, que possui princípios elevados, que busca a Deus com todo o coração, que tem consciência da terrível responsabilidade que a igreja deveria ter de preparar os seus membros agora para os eventos finais, para dar para soar as 3 mensagens angélicas, para se prepararem para o derramamento da chuva serôdia, para darem o alto clamor, para estarem firmes diante da sacudidura. Olha, irmãos, infelizmente o que nós temos visto é que hoje, em nossos dias, se cumpre novamente aquilo que estava se cumprindo nos dias de Ellen White. E indo adiante aqui, né, ela diz o seguinte: se Deus aborrece, está aqui no livro Testemunhos para a Igreja, ela diz, se Deus aborrece um pecado mais do que o outro, do qual o seu povo é culpado, é o de nada fazer no caso de uma emergência. E existe um pecado que Deus aborrece mais do que qualquer outro. É um pecado do seu povo, não é um pecado particular. É um pecado da igreja como um todo. E ele disse, Deus aborrece um pecado mais do que o outro, do qual o seu povo é culpado, é o de quê? De nada fazer no caso de uma emergência. Indiferença e neutralidade numa crise religiosa são considerados por Deus como um crime grave e igual ao pior tipo de hostilidade contra Deus. Irmãos, olha que coisa terrível que Ellen White está dizendo. Se Deus se aborrece de um pecado que nós cometemos, nós como membros, como igreja, como irmãos que se reúnem em oração, é o pecado de ficarmos calados diante de todo tipo de abominação. Ele diz assim, é o de não fazer nada diante de uma emergência. E eu pergunto para vocês, a volta de Cristo, os sinais, né, dos eventos finais agora, a necessidade da mudança para o campo, a necessidade do aperfeiçoamento do caráter, a necessidade da reforma, do reavivamento, não são casos de emergência. Ellen White diz que a indiferença e a neutralidade numa crise religiosa, numa crise pela qual a igreja passa, são considerados por Deus como um crime grave e igual ao pior tipo de hostilidade contra Deus. Isso aqui é terrível. E aqui ela continua dizendo no livro, no capítulo 54 de Profetas e Reis, ela diz, a igreja é em grande medida responsável pelos pecados dos seus membros. A igreja é em grande medida responsável pelos pecados dos seus membros. Ela, a igreja, né, o corpo de irmãos, ela encoraja o mal, se deixa de levantar a voz contra isso. Os costumes do mundo não são moda para o cristão. Veja que coisa terrível, Ellen White diz, que a igreja, quem é a igreja, nós vimos ontem que somos nós, aqueles que se reúnem, 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, clamando, buscando a presença de Deus, numa reunião de oração entre irmãos que clamam por sua presença, ali se constitui a igreja. E ela diz que nós somos, em grande medida, responsáveis pelos pecados dos nossos membros.
Nós estamos encorajando o mal quando nós deixamos de levantar a nossa voz contra isso. E ela continua dizendo: os costumes do mundo não são norma para os cristãos. Infelizmente, irmãos, nós temos sido responsabilizados cada vez que nós vemos o mal se alastrar e nós ficamos calados. E nós não levantamos a nossa voz e nós não condenamos aquilo que está acontecendo. Seguindo ainda aqui no livro, né, Mensagens Escolhidas, Ellen White diz o seguinte: eis minha mensagem para vós quem? Para a igreja, né? Não mais consintais em escutar sem protesto a perversão da verdade. Desmascarai os pretensiosos sofismas que, uma vez recebidos, levarão pastores e médicos e obreiros missionários a passar por alto a verdade. Cada um tem de estar agora em guarda. Deus chama homens e mulheres a tomarem posição sob a ensanguentada bandeira do príncipe Emanuel. Fui instruído a advertir nosso povo, pois muitos se encontram em perigo de receber teorias e sofismas que solapam as fundamentais colunas da nossa fé. Então, o que Ellen White diz? A mensagem para o tempo presente. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Não mais consintam em escutar o quê? Sem protesto. Sem protestar a perversão da verdade. Nós temos visto uma série de perversões da verdade sendo pregadas de nossos púlpitos. E ela diz: não consinta em escutar isso sem causar o quê? Protesto. É nosso dever subir ao púlpito e desmascarar os sofismas que estão sendo recebidos e que estão sendo muitas vezes levados por pastores, por médicos, por obreiros, e nós não devemos passar por alto a verdade. É nossa responsabilidade chamar o pecado pelo nome. Eu sei que essa é uma expressão muito forte e a igreja ela faz um trabalho muito forte de engenharia social. Ela pressiona os membros, ela instiga os membros. A liderança da igreja muitas vezes instiga os membros a taxarem, né, qualquer reformador, qualquer indivíduo que prega uma mensagem de arrependimento, a taxá-lo de fanático, de perfeccionista, de tumultuador, de dissidente. Por quê? Porque eles estão muitas vezes confortáveis dentro, né, dos seus sofismas, ali acariciando o pecado e vivendo uma vida confortável, enquanto deveriam estar pregando a verdade presente. E olha como isso é importante aqui na questão, né, do chamamento do pecado pelo nome. Aqui Ellen White fala em Filhos e Filhas de Deus, é uma meditação que ela escreveu lá em Sing of the Times. E ela diz o seguinte, começa com a leitura de Josué 7:19, ela diz: então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, e não me ocultes. E Ellen White continua dizendo que a história de Acã ensina a solene lição de que pelo pecado de um homem, o desagrado de Deus virá sobre um povo ou uma nação até o quê? Até que a transgressão seja apurada e punida. O pecado é corruptor por sua natureza. Um homem infeccioso por sua lepra mortal pode comunicar a corrupção a milhares. Muitos não ousam condenar a iniquidade, não seja que por isto sacrifiquem posição ou popularidade. Isso aqui é certo, irmãos. Infelizmente, cada vez que você condenar o pecado, tenha certeza disso, você estará sacrificando sua posição, seu cargo dentro da igreja e a sua popularidade, porque eles vão trabalhar diretamente para destruir a sua imagem.
E ela continua dizendo, por alguns é considerado descaridoso, né? Por alguns é considerado descaridoso reprovar o pecado. E ela diz, o servo de Deus se acha sob a mais solene obrigação de apresentar a palavra de Deus sem medo e nem parcialidade. Deve chamar o pecado por seu próprio nome. O amor de Deus nunca induzirá a fazer parecer insignificante o pecado. Nunca encobrirá ou desculpará uma ofensa não confessada. Adão aprendeu demasiado tarde que a lei de Deus, como seu autor, é imutável. Tem que ver com todos os nossos atos, pensamentos e sentimentos. Acompanha-nos e atinge todo motivo secreto de ação. Condescendendo com o pecado, os homens são levados a considerar levianamente a lei de Deus. Muitos escondem suas transgressões dos semelhantes e se lisonjeiam com o pensamento de que Deus não será estrito em notar a iniquidade. Sua lei, porém, é uma grande norma de justiça e com ela deve ser julgado todo ato da vida naquele dia em que Deus trará a juízo toda a obra, com tudo quanto é secreto, seja bom ou seja mal. A pureza do coração conduzirá à pureza de vida. Vãs são todas as desculpas para o pecado. Quem poderá pleitear pelo pecador quando Deus testificar contra ele? Irmãos, que coisa terrível, né? Quem pode, então, pleitear, né, pelo pecador quando o próprio Deus testifica contra ele? Ela disse aqui, a história de Acã ensina a lição de que pelo pecado de um homem, o desagrado de Deus vem sobre todo um povo, toda uma nação, até o quê? Que essa transgressão seja apurada e punida. Pelo pecado de um homem, irmãos. Um homem. Acã foi o único que pecou. E Deus estava pronto para destruir todo Israel. Agora nós vemos as nossas igrejas, são milhares e milhares de congregações adventistas pelo Brasil e pelo mundo. Milhares de grupos. E se em cada lugar existem alguns indivíduos em pecado declarado que não são disciplinados, que não são punidos, que não são removidos do rol de membros ali da convivência com os irmãos, qual é o tamanho do desagrado de Deus conosco hoje? Se Deus estava pronto a exterminar Israel por causa do pecado único de Acã, o que ele não está disposto a fazer hoje com a igreja adventista, que tem passado a mão por cima da cabeça de milhares de indivíduos que estão em pecado? Pecado e rebelião aberta contra Deus. Ellen White diz, um homem infeccionado por sua lepra mortal pode comunicar o quê? A corrupção a milhares. Um único indivíduo em pecado pode destruir toda uma congregação. Eu vi isso acontecer aqui no meu distrito. No meu distrito havia um indivíduo ali, em uma das nossas igrejas. Ele era um homem muito rico e ele tinha por hábito seduzir, né, tentar seduzir com dinheiro algumas das irmãs. Oferecia dinheiro para dormir com elas. E esse indivíduo fez horrores, porque não se conseguia ter uma prova material, né? Ninguém tinha coragem de testemunhar contra ele, e foram assim, por volta de 2 a 3 anos, aquele indivíduo ali, no meio da igreja, adulterando, né, assediando as irmãs, algumas caindo junto com ele. Ele oferecia dinheiro para as irmãs para ter, né, encontros íntimos com elas ali. Aquele único indivíduo destruiu uma congregação. Era uma das congregações, uma das igrejas mais vibrantes, mais atuantes que nós tínhamos no distrito. E a igreja se acabou, porque não foi dado jeito, não foi retirado aquele indivíduo ali do convívio entre os irmãos. Isso aqui é uma história real que eu estou contando de uma igreja aqui no meu distrito. Eles acabaram com a igreja. Um indivíduo, com a sua maldade, sendo usado por Satanás, ele destruiu uma congregação inteira. Hoje essa igreja é uma igreja morta, que tem uma meia dúzia de indivíduos ali, que tem uma meia dúzia de senhores e senhoras de idade,
e continuam frequentando ali, porque não se deixaram abalar pela loucura que aconteceu. Foram quase 3 anos para conseguir provas e assim disciplinar e excluir e remover aquele indivíduo ali do convívio do meio dos irmãos, porque ele estava demais. E aqui Ellen White diz: um homem infeccionado por sua lepra mortal pode comunicar a corrupção a milhares. E ela diz: o desagrado de Deus virá sobre um povo ou uma nação. O desagrado de Deus vem sobre a igreja. Se apenas um homem em pecado, né, se tivermos em nosso meio um indivíduo em pecado declarado em rebelião aberta e nós não o removermos de nosso meio. Então, irmãos, o que sobra para nós hoje, além de condenar o pecado? Ellen White fala que em eventos finais, ela diz: nessa época, pouco antes da segunda vinda de Cristo nas nuvens no céu, deve ser efetuada uma obra como a de João Batista. Deus chama homens que preparem um povo para permanecer em pé no grande dia do Senhor. Para transmitir tal mensagem como a de João, precisamos ter uma experiência espiritual como a sua. A mesma obra precisa ser efetuada em nós. Temos de contemplar a Deus e, contemplando, perder de vista o próprio eu. Então, agora, pouco antes da vinda de Jesus Cristo nas nuvens dos céus, deve ser efetuada pela igreja o quê? Uma obra como a de João Batista. Deus chama homens que preparem um povo para permanecer em pé no grande dia do Senhor. Mas qual foi a obra de João Batista? João Batista pregava o quê? Arrependimento de pecados. E olha só que interessante, eu quero ler com vocês aqui um pouquinho, eu sei que o nosso tempo já está avançado, e eu prometo não me demorar muito ainda. Mateus capítulo 3 diz assim: naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, João estava pregando aqui já, né, terceira mensagem angélica: se arrependam e se convertam, porque o reino de Deus está próximo, é chegada a hora do seu juízo. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel. Algumas coisas que nos chamam a atenção aqui na vida de João Batista, a gente não vai ter como ler tudo agora de manhã, mas fica de tema de casa para vocês pesquisarem hoje à tarde, né? É que João Batista precisou primeiramente se afastar, ele foi retirado do convívio com a igreja dos seus dias. João Batista, ele não foi à escola dos profetas, assim como Jesus também não foi. Ele não frequentava o templo, não frequentava as sinagogas, não participava dos rituais. João saiu do convívio da cidade e foi para o deserto. O João tinha uma vestimenta simples. Ellen White fala que a sua vestimenta, a sua alimentação vegetariana, elas serviam o quê? De condenação para as práticas luxuosas e para o estilo de vida extravagante que os fariseus tinham. Então, João não teria conseguido realizar esta obra se tivesse convivendo, crescido e convivido no meio ali. Nos seus dias, ele precisou sair do meio da igreja, ele precisou parar de congregar com eles um tempo para se preparar. A gente relembra disso na história de Moisés. Deus teve que tirar Moisés do Egito e levar ele para o deserto. O mesmo aconteceu com Paulo. Paulo, quando se converteu, quando Saulo se tornou Paulo, ele precisou sair, foi para a Arábia Saudita, ficou ali cerca de 2 anos numa caverna orando e buscando a Deus. Para quê? Para se desintoxicar de todos aqueles maus costumes que havia adquirido entre os irmãos, entre a igreja dos seus dias.
E aqui continuando, diz, então João, né, ele ia ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, fazendo o quê? Confessando os seus pecados. E olha que interessante. E vendo João, olha a obra de João Batista, e vendo ele muitos dos fariseus, dos saduceus, que vinham ao seu batismo, ele dizia, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Já que vocês não estão, né, vocês não pensam na hora do juízo? Ele diz, produzam, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumam de vós mesmos, dizendo, nós temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. João, além de preparar o caminho para a vinda de Jesus, João aqui repreendeu os fariseus diretamente e diz, olha, não pensem, os fariseus eles tinham um orgulho santo e diziam, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos da promessa, nós não precisamos de arrependimento, nós não precisamos de mudança de vida, somos os portadores da verdade. E João diz, olha, não se apeguem nisso, porque o fato de serem filhos de Abraão, Deus pode fazer com que até as pedras sejam filhas de Abraão. E o que nós vemos hoje? Nós somos a igreja de Laodiceia. Nós somos a igreja da profecia. Somos ricos, abastados e de nada temos falta. E a igreja adventista muitas vezes se orgulha, tem um orgulho santo do quê? Disso que nós estamos vendo. Nós somos a igreja da profecia. Nós somos a igreja remanescente. Nós fomos levantados por Deus. A igreja se pega única e exclusivamente daquele verso que eu mostrei para vocês ontem. Olha, não precisa fazer nada, né? Independentemente do que seja, nós somos a igreja remanescente. A igreja parece estar prestes a cair, mas não cairá. Então, assim, este é o verso, né, do Espírito de Profecia que é mais tomado pelos líderes hoje e pelos membros nominais, né? Olha, a igreja parece estar prestes a cair, mas não cairá. Nós somos a igreja da profecia, né? Nós somos a igreja remanescente. Assim como os fariseus diziam, né? Nós somos filhos de Abraão. E João olhou para eles e disse, vocês são raça de víboras. Quem ensinou a vocês que vocês podem fugir da ira de Deus? Quem disse que vocês estão livres para fazer o que querem? Produzam agora frutos dignos do seu arrependimento. O que João quis dizer com isso? Se vocês não se arrependerem, vocês serão destruídos pela ira de Deus no dia do juízo. Este foi um dos trabalhos de João Batista. Pregar arrependimento ao povo escolhido por Deus. Preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. Eu quero ler com vocês aqui mais uma passagem. Eu ia ler Números 25 com vocês, mas não vou ler porque o tempo está já avançado demais. Leiam depois Números 25. Aqui eu vou ler só os primeiros 2 versinhos aqui. 3 versos. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração de Baal-Peor, e a ira do Senhor acendeu-se sobre Israel. Deus enviou uma praga sobre Israel, porque os líderes da nação se entregaram às práticas de imoralidade com as sacerdotisas dos moabitas, e começaram agora a adorar, né? O povo se juntou à adoração de Baal-Peor. E uma praga muito grande foi enviada sobre Israel. E aqui a Bíblia diz que mais de 24 mil morreram durante a queda daquela praga ali.
E aqui diz, então Moisés e seus juízes, cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração de Baal. E, continuando aqui, né, Ellen White diz aqui no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 41, ela diz, todos entendiam que esse castigo, ou seja, a praga que estava caindo, era um castigo justo, e o povo foi apressadamente ao tabernáculo, e com lágrimas e profunda humilhação confessou o seu pecado. Enquanto assim estavam a chorar diante de Deus, à porta do tabernáculo, ao mesmo tempo em que a praga ainda estava a fazer a sua obra de morte, e os magistrados cumpriam a sua terrível missão, Zinri, um dos nobres de Israel, veio ousadamente ao acampamento, enquanto a maioria da congregação estava lá clamando e pedindo que Deus tivesse misericórdia do povo. Um dos seus líderes, um dos príncipes de Israel, ousadamente trouxe quem? Uma prostituta, uma meretriz midianita, para dentro da sua tenda, e ali estavam eles tendo relação enquanto o povo estava morrendo. Uma praga estava caindo e dilacerando o povo. Os servos de Deus estavam ali desesperados, clamando à porta do tabernáculo, pedindo, Senhor, poupa o teu povo. E o líder estava lá fazendo o quê? Né? Em companhia de uma meretriz midianita, uma princesa importante da casa de Midian, a quem ele levara para a sua tenda. E aqui Ellen White diz, nunca o vício foi mais ousado ou pertinaz. Inflamado pelo vinho, Zinri publicava seu pecado como Sodoma, gloriava-se em sua vergonha. Os sacerdotes e chefes haviam se prostrado com pesar e humilhação, chorando entre o alpendre e o altar, e rogando ao Senhor que poupasse seu povo e não desse sua herança ao opróbrio, enquanto esse príncipe de Israel fazia ostentação do seu pecado à vista da congregação, como que a desafiar a vingança de Deus e zombar dos juízos da nação. Finéias, filho de Eleazar, o sumo sacerdote, então teve uma atitude drástica nesse momento. Levantou-se dentro da congregação e, tomando uma lança, foi após do varão israelita até a tenda. E ali com a lança ele atravessou e matou a ambos. E assim a praga cessou. Enquanto o sacerdote que executara o juízo divino foi honrado perante todo Israel, e o sacerdócio foi confirmado a ele e a sua casa para sempre. Olha o que Deus disse aqui de Finéias, quando ele pegou a lança e exterminou o pecado ali, fazendo com que a praga cessasse. Finéias desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel. Foi a mensagem divina. Portanto, dize, eis que lhe dou o meu concerto de paz, e ele, a sua semente depois dele, terá o concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez a propiciação pelos filhos de Israel. Irmãos, eu não estou dizendo com isso que nós devemos matar uns aos outros, não me interpretem mal, viu? Por favor, não saia esfaqueando ninguém que está em pecado. Mas aqui, né, Finéias, ele teve uma reação extremamente violenta por causa do zelo que ele tinha com a congregação. O povo estava em pecado, Deus enviou uma praga sobre Israel, mais de 24 mil indivíduos morreram com a queda daquela praga. A liderança ali espiritual da igreja estava desesperada, clamando a Deus, enquanto alguns estavam o quê? Assim como Acã, tinha um ali, Zinri, cometendo pecado. A praga caindo ali fora e ele dentro da tenda, cometendo pecado com uma prostituta. O que Finéias fez? Foi com a lança e atravessou os dois. Deu fim naquele pecador. Hoje, a nossa lança deveria ser aquilo que nós conhecemos como disciplina eclesiástica. Remover do nosso meio. Não estar em contato com esses indivíduos. Tirá-los do meio da congregação. Chamá-los ao arrependimento e, não havendo arrependimento, removê-los de nosso meio.
Para quê? Para que o juízo de Deus não recaia sobre nós. Aqui Paulo fala em Efésios 5:11, não participem, irmãos, das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. E escrevendo a Timóteo, ele disse, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Se o pecado é público dentro da igreja, não tenha medo. Levante a voz e repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Irmãos, vamos encerrar agora. E a mensagem que eu tenho para dizer para vocês é que necessita-se muita coragem para fazer aquilo que Deus pede que nós façamos. A recompensa que nós teremos aqui neste mundo, por chamar o pecado pelo nome, por pregar arrependimento, por pregar que as pessoas se preparem, por anunciar as 3 mensagens angélicas, por dizer que é chegada a hora do juízo de Deus. Esta é uma mensagem que incomoda demais. Esta é a mensagem que matou todos os profetas. Esta é a mensagem que colocou Cristo na cruz. E veja o que Paulo fala sobre as recompensas que ele recebeu por pregar a sua mensagem por uma vida de prática e de busca. Aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo estava falando dos fariseus, ele diz, são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma? Ele diz, olha, não costumo falar disso, mas eu vou falar. Se eles são servos de Cristo, eu ainda mais. Eu trabalhei muito mais. Eu fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio e a nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Então Paulo diz, se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Então aqui Paulo, irmãos, ele nos mostra aqui qual foi a sua recompensa neste mundo. Perseguição, agressões, ele diz ali falsos irmãos, pessoas que mentiam, pessoas que o defraudavam, perseguições, passou fome, passou frio, passava por uma intensa pressão interior, por uma angústia, por ver as coisas acontecendo. Paulo passou por diversas dificuldades, por se colocar aí, então, para fazer esta obra. Veja, irmãos, esta é a recompensa aqui neste mundo. Lembre-se o que Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu faço esse trabalho com a página Conservadorismo Adventista já há alguns anos, e nós temos buscado a Deus e muitas vezes chamado o pecado pelo nome. Eu enfrento 3 processos na justiça por causa disso.
Alguns indivíduos me processaram judicialmente por fazer esse trabalho, porque eles não aceitam a repreensão. Como eu disse para vocês no começo, infelizmente, esta é a realidade. Eu ouço todo tipo de coisas. E aquilo que vocês mais vão ouvir, ou que mais ouvem no dia a dia, quando fazem isso, é: você está atrapalhando a obra. Você está sendo um dissidente. Você é um perfeccionista. Nós não devemos expor o pecado. Apenas ore por eles. Não fale nada. Só ore. Irmãos, se chamar o pecado pelo nome é atrapalhar a obra. Se mostrar o pecado que está acontecendo é atrapalhar a obra de Deus, eu me arrisco a dizer para vocês aqui, sem medo de blasfêmia, que o próprio Senhor atrapalhou a obra quando enviou os profetas para anunciarem todos os pecados de Israel publicamente, para que Israel servisse de exemplo para todas as nações do mundo. Infelizmente, irmãos, a igreja chegou num ponto em que precisa ser sacudida. A sacudidura está vindo. Muitos estão adormecidos, dormindo o sono e sonhando os sonhos de Laodiceia. Nós somos chamados para uma obra como a obra de João Batista. E esta obra, além de preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo, ela prepara a igreja para a hora do juízo. Este é um trabalho ingrato. A recompensa que Paulo recebeu foi dada ali, nós lemos em 2 Coríntios. Perseguição, agressões, fome, frio, nudez, tentativa de assassinato, todos os problemas que ele poderia ter, ele resolveu. E a sua recompensa final aqui neste mundo foi a degola, perdeu a sua cabeça. A coroa de Paulo está preparada para o dia da sua ressurreição. Mas aqui neste mundo o que ele viu foi perseguição, dor e aflição. Deus nos chama para talvez passarmos também pelas experiências que Paulo passou. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que nós possamos nos manter firmes, porque este é um trabalho árduo, porque este é um trabalho difícil, e porque esse é um trabalho que necessita ser feito. Se você não quiser fazer, não tem problema. Deus vai levantar outro para fazer. Mas lembre-se, e diferença e neutralidade numa crise religiosa são considerados por Deus como mais alto tipo de rebelião contra Ele. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude, que Ele nos dê forças para seguir adiante. Vou dizer para vocês, não é fácil enfrentar processo judicial, ver os indivíduos aí revirando o meu nome para tentar me destruir, mas enfim, faz parte. Que Deus possa abençoar cada um de nós, que o Espírito Santo possa continuar tocando nosso coração. Amanhã nós continuaremos falando um pouco mais sobre a preparação para a crise final. Então, que Deus abençoe cada um de vocês agora. Esse é o meu desejo. Em nome de Jesus, vamos orar agora. Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti que tenha misericórdia de nós. Que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós nesse dia, neste sábado, ao irmos para as nossas congregações, ao continuarmos buscando a Ti, que Tu nos capacite com o Teu Espírito Santo a promover uma reforma completa e total em nossa vida. Muitas vezes é difícil, Senhor, nós nos sentimos fracos, nos sentimos cansados, muitas vezes nós não temos coragem, nós muitas vezes estamos confusos. Que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e nos dê a coragem necessária para reformar nossa vida, para nos prepararmos para a Tua segunda vinda, para nos prepararmos para a hora do juízo e para que possamos, Senhor, ajudar esta igreja, ajudar os nossos irmãos a estarem preparados para o encontro contigo. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, supre, Senhor, a nossa covardia, nos dê a coragem santa para fazer este trabalho, e mesmo em meio à perseguição, à dor e ao sofrimento,
que tu possa nos sustentar. Dê-nos a tua bênção neste dia, dá-nos a tua paz, fica conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.